1 de João 2:12, mas antes nós vamos orar. 1 de João 2:12, antes nós vamos orar. Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença para prestar o nosso culto de adoração a Ti. E agora, nesse momento, Senhor, nós pedimos que nos fales pela Tua palavra, como sempre tens feito neste lugar. Encaminhe os nossos corações, os nossos pensamentos, para Te entender, para Te conhecer, Senhor. E que o Teu Santo Espírito nos convença dos nossos pecados para a Tua glória, Senhor. Perdoe os nossos pecados, pois é em nome de Jesus, porque não nos agradecidos. Amém. 1 de João 2:12 diz: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Amém? Vamos ler juntos? Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Amém. Os irmãos podem sentar. O tema da nossa mensagem nesta noite é esse que está aqui no quadro. Qual é? Está no Testamento. Você sabe o que é Testamento? Alguém sabe o que é Testamento? Todo mundo sabe o que é Testamento, né? Você já foi contemplado em algum testamento? Quem já foi contemplado em algum testamento? Você sabe que o testamento é positivo ou negativo, né? Positivo é aquele que nos dá direitos, que nos dá uma herança que a gente espera que tenha. E o negativo é aquele que a gente herda dos nossos ancestrais, as dívidas, os compromissos, que também faz parte. A herança positiva e negativa. O nosso tema é esse aí. Então, se você sabe mais ou menos o que é um testamento, você sabe exatamente o que é sobre isso que a gente vai falar nesta noite. O testamento é uma declaração que a gente chama de última vontade de alguém sobre o seu patrimônio para depois da sua morte. O que está no testamento, aquilo não pode ser anulado nem acrescentado. Lá em Gálatas 3:15, abra por favor. Diz que ninguém anula um testamento já validado ou já confirmado, nem lhe acrescenta coisa alguma. Gálatas 3:15. Ninguém anula um testamento já validado ou confirmado, nem lhe acrescenta coisa alguma. Nós lemos aqui na Epístola de João uma declaração que consta de um testamento. A Bíblia é composta por 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por isso que o tema da nossa mensagem é estar no Testamento. E está no Testamento essa declaração que nós lemos. Que declaração nós lemos aqui, nessa noite, agora em 1 de João 2:12? João está dizendo: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então aqui é uma declaração testamentária, dizendo a pessoa que testou, no caso Jesus Cristo, que os nossos pecados estão perdoados por causa dele. E isso é uma declaração. É uma declaração testamentária. E como diz aqui nesse texto que nós temos em 3:15 de Gálatas, ninguém acrescenta alguma coisa a um testamento já validado. E esse testamento é validado. Quando é que o testamento é validado? O escritor aos Hebreus fala muito sobre o testamento. E ele fala que o testamento foi validado com a morte de Jesus Cristo. Então, depois da morte de Jesus Cristo, não tem mais nada que se acrescentar ao testamento. Toda a revelação de Deus está no testamento. Tudo que Deus quer que nós saibamos, todas as suas promessas, todas as coisas, está no testamento. Amém? Então você tem nas suas mãos um testamento que te contempla. E te contempla positivamente. Nós sabemos que o pecado é uma dívida. O pecado, além de ser uma ofensa contra Deus, é uma dívida. As meninas leram aqui na versão NVI, capítulo 7 de Romanos, e nesse capítulo está dizendo o seguinte: o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Quer dizer, o ser humano está caído, ele vive no pecado. O ser humano não começa a pecar quando ele toma consciência de alguma coisa. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado e em pecado somos gerados, de maneira que nós nascemos pecadores, então nós nascemos devedores. Você é um devedor diante de Deus. E uma outra coisa bem importante e interessante é que você não pode fazer absolutamente nada
para pagar essa dívida. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 49 e veja comigo o que está escrito lá. Salmo de número 49. Diz assim a palavra de Deus, nos versículos 6, 7, 8 e 9. Eu disse que o pecado é uma dívida impagável. Então nós já nascemos devedores. Consta do testamento duas coisas principais sobre nós. Primeiro, que nós já nascemos devedores. E em segundo lugar, que o nosso pecado, que a nossa dívida está paga em Jesus Cristo. Então é sobre esse assunto que eu gostaria de discorrer com os irmãos nesta noite. Salmo 49 vai dizer da nossa dívida. Versículo 6 a seguir diz: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Por isso tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Quer dizer, o que o salmista está nos dizendo aqui é que você tem uma dívida que não tem dinheiro que pague. Você tem uma dívida que você não pode fazer nada para pagar. Muita gente imagina que se fizer alguma coisa boa diante de Deus, isso vai gerar créditos. Não vai gerar créditos. Não é esse o caminho que Deus determina. A principal coisa que todos nós, pecadores, temos que entender, em primeiro lugar, a nossa dívida é impagável. Nós não temos o que fazer, como fazer, para pagar essa dívida. Outro dia, um irmão nosso foi num velório de uma pessoa, e a pessoa que estava lá falando disse o seguinte, que as pessoas podem ser salvas da seguinte forma: ou se aceitar Jesus, ou se for muito boa. Se você não aceitar Jesus, mas for muito bom, então você vai ser salvo. Essa era a pregação lá no velório. É claro que essa pregação é ao contrário da Bíblia. Ninguém vai ser salvo porque é bom ou ser condenado porque é ruim. A pessoa é salva em Jesus Cristo. Qual a declaração que nós demos inicialmente? Os nossos pecados são perdoados pelo nome de Jesus Cristo, não pelos nossos méritos. Repito a leitura das meninas: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quer dizer, o ser humano é uma pessoa que até pode pensar em fazer o bem, mas todo o bem que ele faz para herdar a salvação torna-se mal diante de Deus, porque Deus estabeleceu um outro caminho para a salvação, que não é você fazer o bem, ou fazer o mal, etc. Não é isso. E outra, se você faz o bem, quem vai julgar o seu bem? Você é o juiz do seu próprio bem? Quem seria o juiz do seu próprio bem? Porque tem coisas que você faz que você acha que é uma coisa muito boa, e às vezes a pessoa que recebe não gosta muito. Eu já tive que fazer favor a alguém e a pessoa não gostou. Às vezes o ser humano se sente ofendido quando você faz o bem para ele. Ele se sente rebaixado. Não é verdade? Você liga para alguém, fala com alguém, você fala: você podia estar. A pessoa quer te ajudar, você fala: não precisa de ajuda, eu posso me resolver sozinho. Então, o próprio bem que a gente faz, julgado por um outro ser humano igual a nós, pode se transformar em uma coisa não muito boa. De maneira que quando eu faço bem, e eu acho que aquilo é muito bom, sou eu quem estou julgando. Mas o julgamento não pode ser feito, o julgamento de um criminoso, o julgamento de uma pessoa, ele não é feito pela própria pessoa, pela pessoa que cometeu algum delito. Ele é feito por um juiz. Não existe nenhum julgamento em que o acusado chega no tribunal e fala: não, eu acho que eu fiz o bem, eu acho que eu fiz o certo, então eu estou de boa, estou absolvido. Não. Quem julga é outro. Paulo apóstolo, ele disse que quem me julga é o Senhor. Ele diz: minha consciência não me acusa, mas quem me julga é o Senhor. De maneira que o bem ou o mal que eu faço não é julgado por mim, tem que ser julgado por outro. Eu não posso imaginar, eu, um ser humano, carente de Deus, carente de salvação, carente da graça de Deus, eu não posso imaginar que o que eu faço é exatamente agradável a Deus, ou não. Quem julga isso é Deus. E Deus nos disse que o caminho para a salvação não é o nosso auto-julgamento, nem as nossas obras, é o que Ele estabeleceu. No Antigo Testamento, é o outro testamento da Bíblia, a Bíblia tem dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus Cristo e o Novo Testamento depois de Jesus Cristo. No Antigo Testamento é prevista
como forma de satisfação pelo pecado, o sacrifício de animais. Lá no livro do Êxodo, dentre tantos textos do Antigo Testamento, no capítulo 29, versículo 36, diz assim: também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e ungirás para santificá-lo. No Antigo Testamento, quando alguém pecava, ele ia ao sacerdote e oferecia um sacrifício por si. Mas é interessante também que a Bíblia diz que o próprio sacerdote era um homem pecador como nós. E ele oferecia sacrifício pelo povo, mas não era só isso. Ele não entrava no santuário sem antes oferecer sacrifício por si mesmo. Lá aqui na Epístola aos Hebreus 9, 6 e 7, diz assim: ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecer por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, no Antigo Testamento era interessante. O indivíduo pecava, ele trazia um novilho, um pombo, alguma coisa, para ser sacrificado no lugar dele. Ia ser entregue aos sacerdotes levitas. Os sacerdotes, então, ofereciam, matavam o animal e o sacrificavam. E o sacerdote, o sumo sacerdote, depois entrava na outra parte do santuário. Outro dia eu falei aqui sobre isso, mas só para a gente lembrar, o tabernáculo no deserto, ele tinha duas partes principais. Uma era o chamado lugar santo, onde os sacerdotes levitas entravam e ofereciam sacrifício ali de animais e tal. E outro havia uma cortina num lugar chamado Santo dos Santos. Nesse lugar, só o sumo sacerdote entrava, e uma vez por ano, para oferecer sacrifícios pela nação. Mas o próprio sumo sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifício por si mesmo. Porque se ele entrasse no Santo dos Santos sem ter sacrificado por si, ele morreria, como aconteceu com dois sacerdotes. Hófine e Finéias, filhos de Arão, entraram no Santo dos Santos e morreram, porque não estavam de acordo com a vontade de Deus. Muito bem. Então, no Antigo Testamento, o Senhor proveu esse tipo de sacrifício. O indivíduo pecava, levava o animal, era sacrificado, o sacerdote oferecia aquele animal, e a culpa do ofertante era ali coberta. Mas esse sacrifício não era definitivo, porque isso apontava para o sacrifício maior. Ali eram só tipos, eram só exemplos de coisas. O objetivo do sacrifício no Antigo Testamento era despertar a fé dos crentes que ofereciam para a promessa de Deus de que enviaria um Redentor futuramente. Todos os crentes do Antigo Testamento, ou da Antiga Aliança, eles ofereciam aqueles sacrifícios, mas sabendo que aquele sacrifício em si não resolvia o problema deles. O que resolvia era a fé que eles tinham na promessa de Deus de que enviaria o Redentor para a humanidade. Diz lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Então, os antigos crentes do Antigo Testamento, quando ofereciam sacrifício, na verdade, eles estavam olhando para a promessa de Deus a ser cumprida no futuro. O objetivo desses sacrifícios era esse. E no Antigo Testamento mesmo, existem muitas promessas de Deus a respeito dessas coisas, do indivíduo que esperava a redenção de Deus através da promessa. O primeiro sacrifício que se encontra na Bíblia está em Gênesis 3:21, quando Deus sacrificou um animal para vestir Adão e Eva com peles. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus. O pecado nos esconde de Deus e esconde a face de Deus de nós. O profeta Isaías diz no capítulo 59 que as nossas iniquidades, as nossas transgressões fazem divisão entre nós e o nosso Deus para que nos não ouça. Tem muita gente que fica reclamando de Deus. Deus não faz isso, Deus só olha para o outro e tal. Mas a gente tem que olhar para nós. As nossas iniquidades, os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus para que Ele nos não ouça. O pecado é uma parede entre nós e Deus. O pecado quebra a comunhão do indivíduo com Deus. E quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu com eles? Primeira coisa que eles fizeram, esconderam-se de Deus. Porque o pecado nos leva para longe de Deus. Quanto mais nós pecamos, mais longe de Deus nós caminhamos.
Quanto mais nós cometemos iniquidade, mais para longe de Deus nós queremos ficar. Ninguém que tem uma vida que não é de santidade diante de Deus, gosta de ficar na presença de Deus, porque Deus é muito santo. A presença dEle, a santa presença dEle nos incomoda quando nós temos pecados nas nossas vidas. Então, toda vez que pecamos, e nós pecamos muito, o pecado encobre de Deus, a face de Deus em relação a nós. Quando Adão pecou, não foi diferente. Ele pecou e se escondeu. E quem foi chamar Adão? Deus. Deus, todas as tardes, diz a Bíblia, vinha falar com Adão lá no paraíso. Chegou um dia que Deus chegou e Adão não estava. Onde Adão estava? Adão tinha pecado. Adão e Eva tinham pecado. E Deus então chamou Adão. Aí Adão, não dá para se esconder da presença de Deus. Adão disse: nós estamos aqui. E Deus falou: mas por que vocês estão assim? Eles tinham feito folhas de figueira para se vestir. Eu acho interessante o pecado, como ele deturpa a nossa vida. Quando Deus criou Eva e trouxe a Adão, ele olhou para ela e falou assim: osso dos meus ossos, você será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Então ele teve muito amor por Eva, mas depois que ele pecou, quando Deus chegou para Adão e falou: o que você fez, Adão? O que Adão falou para Deus? Foi ela. Quer dizer, a pessoa que ele mais amava, ele acusou. Olha o que o pecado faz, irmãos. Você sabe, os grandes problemas da humanidade são causados por causa do pecado. Pecado na vida é um problema. O indivíduo que vive uma vida santa diante de Deus, ele vive uma vida feliz. Mas toda vez que a gente deixa o pecado permear a nossa vida, a infelicidade chega. Adão acusa a mulher. Então o que é que Deus fez? Deus olha para os dois tinham feito uma vestimenta lá de folha de figueira para cobrir a nudez. Foi então que Deus, no capítulo 3, 21 do Gênesis, Deus tirou aquelas folhas de figueira que estavam cobrindo o casal e os cobriu de pele. É claro que para cobrir de pele teve que haver um sacrifício de um animal. Quer dizer, o primeiro ato de Adão, quando pecou, foi acusar a pessoa que ele mais amava. E o segundo, provocar uma morte na natureza. Alguém morreu por Adão. Alguém morreu para vestir Adão. Um animal inocente que não tinha nada a ver com a vida de Adão, teve que dar a vida para ele ser vestido. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para essa realidade. A nossa total impossibilidade de agradar a Deus e de poder fazer alguma coisa pelo nosso próprio pecado. O indivíduo pecava, tinha que sacrificar um animal. Sim, ele não podia por si só simplesmente ficar livre de seu pecado. Quando nós dizemos que Deus perdoa os nossos pecados, Deus perdoa no sentido jurídico. Não é assim: você me ofendeu, está perdoado. Isso é uma coisa. Apesar de que qualquer perdão é a assunção de uma dívida. Se eu te perdoo, eu assumo o dano. Se você empresta dinheiro para alguém e depois a pessoa não te paga ou não te pode pagar, e você diz para a pessoa: você está perdoado, você está sofrendo um prejuízo, não está não? Você assumiu uma dívida que não era sua. Você assumiu um prejuízo. Então, toda vez que há um perdão, alguém sofreu um prejuízo. Quando você ofende a honra de alguém, e a pessoa tem que te perdoar, a pessoa te perdoa, mas ele sofreu o dano, ele sofreu o dano à sua honra. Se você tinha dinheiro que devia a alguém e a pessoa te perdoou, ela sofreu um prejuízo financeiro. Então, sempre que há o perdão, há um prejuízo para alguém. E quando Deus nos perdoa, é porque Ele assume a nossa culpa. Não é simplesmente que Ele é legal, não. Aliás, a Bíblia diz que Deus é justo. E não é justo justificar um pecador. Porque o pecador tem uma dívida impagável, como nós vimos. Então, simplesmente, se Ele fala: eu perdoo você, Ele não seria justo. A Bíblia diz que Deus é justo, mas também é justificador. Então, para que Deus se torne justo e seja justo, sempre justo, mesmo perdoando pecadores, Ele tem que fazer uma coisa: Ele tem que assumir o nosso problema, a nossa culpa, a nossa dívida. E é isso que os animais representavam. Gênesis, que nós vimos 15, 3, 21, mostra isso.
E essa promessa de redenção está na Bíblia inteira, mas redenção pela fé. Eu estava conversando uma vez com uma pessoa, e ele não entendia direito, apesar de ser pregador, sobre o problema do perdão dos pecados. Então eu perguntei para ele, como você imagina que os crentes do Antigo Testamento foram salvos? Ele falou, acho que pelas obras. Eu falei, se eles foram salvos pelas obras, então por que Jesus morreu depois? Se alguém pode ser salvo pelas obras no Antigo Testamento, poderia ser no Novo Testamento. Não precisava Jesus morrer. Mas a Bíblia mostra que nem no Antigo nem no Novo Testamento o indivíduo pode ser salvo por obras. O sacrifício representava uma fé, e ele tinha fé no Salvador por vir. E em Gênesis 15:6, por exemplo, que é um dos primeiros textos a falar de fé explicitamente na Bíblia, diz que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão não foi salvo pelas obras. Abraão não foi salvo porque sacrificou Isaac, ou tentou sacrificar Isaac. Abraão foi salvo pela fé. 15:6 do Gênesis. Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. No Salmo 32, 1 e 2, Davi, já vislumbrando o Redentor por vir, ele diz lá no Salmo 31, 1 e 2, bem-aventurado aquele cuja transgressão é coberta, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Quer dizer, e em outro salmo ele diz, sacrifícios e ofertas não quiseste. Davi já começa a ter um entendimento grande dado por Deus de que ele só poderia ser salvo pela fé nessas promessas que Deus fez. No capítulo 53 do livro de Isaías, um texto bem conhecido de todos nós, o profeta Isaías fala muito explicitamente desse Salvador que viria. Abra sua Bíblia em 53, do 4 ao 6, e acompanhe comigo. Essa é uma profecia de Isaías 700 anos antes de Jesus nascer. E veja o que o profeta está dizendo a respeito do Salvador que viria. 53, do 7 ao 6 diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, é o que eu estava falando antes. Ele levou sobre si. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez recair sobre ele, sobre Jesus Cristo, a iniquidade de nós todos. O nosso pecado caiu sobre Jesus Cristo. E isso nós sabemos porque a Bíblia diz, que está no Testamento. Então nós somos salvos, os que são salvos em Jesus Cristo, não são salvos por causa das boas obras que você praticou, mas pela fé que você exerceu no Filho de Deus, que tomou sobre ele os nossos pecados. Jesus Cristo, ele, quando foi levado à cruz, ele não simplesmente morreu porque era um cara legal, um cara bom que não foi entendido, não. Ele veio para morrer pelos nossos pecados. Ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, conforme diz Pedro em Atos 4. Ele levou a nossa iniquidade sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmãos, no Novo Testamento, nós temos essas figuras levadas à realidade. O Antigo Testamento mostra a expiação de animais sacrificados por causa do pecado como uma figura ou uma lição do que iria acontecer com o advento do Messias. E o Novo Testamento traz a explicação, a expiação como realidade na pessoa de Jesus Cristo. Aliás, desde o nascimento, desde o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, foi dito a Maria, quando o anjo Gabriel chega e fala com Maria a respeito do nascimento de Jesus, que ela geraria no seu ventre, o anjo diz para ela em Mateus 1:21, que o menino deveria ser chamado Jesus, porque, disse o anjo, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então não imagine que Jesus Cristo foi só um cara legal, não. Ele morreu por você. O castigo que nos traz a paz, diz o profeta Isaías, estava sobre ele. Ele levou as nossas iniquidades. Ele levou os nossos pecados. Quando João
Batista, no capítulo 2, versículo 2 do Evangelho de João, viu Jesus vindo para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se aqueles cordeiros oferecidos no Antigo Testamento apenas levavam e despertavam a fé do ofertante sobre a promessa de Deus, em Jesus Cristo a promessa de Deus é cumprida. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe que, segundo a Bíblia, a salvação de pecadores como eu e você é coisa que nasceu no coração de Deus, não é obra nossa. Nós não temos a menor condição de nos salvar de jeito nenhum. Deus, o Pai, idealizou na eternidade passada a nossa salvação. No Apocalipse 13:8, falando sobre outro assunto, insere no contexto que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes de nós existirmos, antes de nós estarmos aqui presentes, o Senhor Jesus Cristo já era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo na mente do Pai. E no determinado tempo, lá em Gálatas 4:4, diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então, no tempo determinado por Deus, no tempo pré-ordenado por Deus, Jesus Cristo veio como Salvador da humanidade e deu a sua vida por nós. Deus o Pai idealizou, o Filho realizou, e o Espírito Santo é quem nos convence que somos pecadores e nos leva a Jesus Cristo. Capítulo 16 de João, Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos convenceria que somos pecadores. E pela ação do Espírito Santo nós somos levados a Jesus Cristo. Não existe nenhuma palavra de homem nenhum que possa levar qualquer outro homem ou mulher à salvação. Só a palavra dita pelos homens e inspiradas pelo Espírito Santo pode salvar alguém. Você foi salvo porque você ouviu a palavra de Deus e o Espírito Santo trabalhou na sua vida. Se o Espírito Santo não trabalha na sua vida, você vai ouvir, mas não será salvo. Salvação é coisa de Deus, não é coisa do homem. Nenhum de nós tem participação na própria salvação. A nossa única participação é quando a fé é gerada por Deus nos nossos corações. Em Efésios 2:8 e 9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Então salvação é coisa de Deus, não é coisa do homem. Aliás, a Bíblia diz sobre nós que todos nós estamos mortos em ofensas e pecados, mas Deus, pelo seu muito amor com que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça nos salvou. A graça é aquele favor imerecido que Deus nos concede a nós pecadores. Um dos grandes homens da Bíblia, já me referi a ele aqui, Abraão, que os judeus e todos os cristãos têm muito apreço por ele. No capítulo 4 de Romanos 1 e 2, diz assim: se Abraão tem... vou ler aqui que às vezes a memória falha. Romanos 4, 1 e 2. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. É o que nós estávamos falando antes. Você acha que você é uma boa pessoa? Você pode se jactar disso. E tem muitas pessoas boas, por que não? Mas não diante de Deus. Diante de Deus, a Bíblia diz lá em Isaías 64:6 que as nossas justiças são como o trapo da imundícia, e os nossos pecados, as nossas faltas, como um vento nos arrebatam. Então, diante de Deus, nós não temos justificativa nenhuma. Como é que o indivíduo pode ser salvo? Só depositando sua fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele foi o Cordeiro de Deus que tomou sobre si o meu pecado, o teu pecado, e morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação. Só Jesus Cristo perdoa. Só por Jesus Cristo você tem acesso a Deus. Sem Jesus Cristo você está completamente perdido, não importa a religião que você tenha. Você fala, eu sou um evangélico, mas não crê em Jesus Cristo para a salvação, você está perdido. Não importa o que for. Se você não tiver Jesus Cristo, você nunca será salvo. Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus. Ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqueles que vão a Ele
Ele disse no capítulo 10 de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. De maneira que a salvação que o Senhor nos concede em Jesus Cristo, ela é completa, perfeita e acabada. Quando você é salvo em Jesus Cristo, você está completamente salvo. Nada vai fazer com que você perca a sua salvação, porque você é de Jesus Cristo. Você foi adotado por Ele, você foi justificado por Ele, você foi santificado por Ele. E o que resta aos crentes que são de fato crentes em Jesus Cristo é a glorificação, a qual Ele realizará sim, com toda certeza. Você foi salvo para a glória exclusiva de Deus, e você será mantido salvo pela glória exclusiva de Deus. Ninguém nos arrebatará das mãos do Senhor. Ninguém. Desde que você tenha depositado sua fé no Senhor Jesus Cristo. Repito, se você tem fé em Jesus Cristo para a salvação, você é completamente salvo. Se você não tem fé em Jesus Cristo, você está completamente perdido. Diz no Evangelho de João 3,36: aquele que tem filho tem a vida. Quem não tem o filho não verá a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Difícil a nossa situação, né? E é fácil ao mesmo tempo. Se nós permanecemos nos nossos pecados, estamos perdidos. Mas se nós entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, estamos salvos. Dizer é simples. O problema é a realização disso. É necessária a fé. Sem fé, ninguém verá Deus. No Evangelho de João, capítulo 6, versículos 28 e 29, alguém chegou para Jesus e disse para ele: Senhor, que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Se você crê, você é salvo. Se você não crê, você está em sérios apuros. Bom, concluindo esta mensagem, quero dizer que está em ambos os testamentos, no Antigo e no Novo Testamento, a promessa de salvação unicamente pela fé em Jesus Cristo e não por outros métodos. A salvação unicamente pela fé em Jesus é o plano de Deus para a salvação da humanidade. Romanos 1, 16 e 17, Paulo diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Qualquer outro modelo que tenda à salvação e não seja um modelo bíblico é mera criação humana e não pode salvar absolutamente ninguém, porque é ineficaz. A única química que nos limpa dos nossos pecados é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. 1 João 1,7. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Assim, irmãos, está em ambos os testamentos o método divino de salvação de pessoas, que é a fé no Filho de Deus, que nos amou e deu a sua vida em nosso resgate. Repito Gálatas 3,15, que diz: nada se pode acrescentar a um testamento já validado. E está no testamento, no texto inicial principalmente que nós lemos, que nós somos salvos por causa do nome de Jesus. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Você já ouviu a voz do Espírito Santo dizendo a você que você é um pecador e que necessita de um Salvador? O Salvador é nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele quer salvar você. Como a gente sempre diz, ninguém precisa ir para o inferno. Se você ouviu a voz de Deus, se o Espírito Santo falou com você, se você é um pecador e você reconhece isso, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Tudo começa no reino de Deus com a nossa entrega pessoal a Ele. Antes desse momento, nós não temos participação no reino de Deus. No momento em que a gente entrega a vida ao Senhor, então a nossa vida
nasce para Deus. É o que Jesus Cristo chamou de novo nascimento. Novo nascimento é nascimento para Deus. Você nasce para o reino, você é de Deus. Então, se você já entregou sua vida a Jesus Cristo, glorifique a Deus por isso, porque você está salvo e seguro por Ele. Mas se você ainda não fez isso, por que você não faz se você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus dizendo que você é um pecador e que precisa de um Salvador? Eu não sei se você já fez isso, mas eu quero abrir essa oportunidade nesta noite para você. Se você entendeu esta mensagem, se você ouviu a palavra de Deus, se você se reconhece um pecador, essa noite é noite de arrependimento, a noite que o Senhor pode salvar você perfeitamente, como salvou tantas pessoas. Então eu gostaria de perguntar se existe alguém no nosso meio que, reconhecendo-se um pecador, quer ir a Jesus para obter o perdão dos seus pecados. Se o Espírito Santo falou com você, eu peço que você levante sua mão, porque eu quero orar por você. Amém. Deus te abençoe. Mais alguém quer entregar sua vida a Jesus Cristo nesta noite? Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença e te agradecemos por esses momentos aqui ouvindo a Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra é poderosa para salvar e para libertar completamente pessoas para o Teu reino e glória, Senhor. Esta salvação que nos livra da ira futura, nos livra da Tua ira, Senhor, e nos torna filhos Teus por adoção em Jesus Cristo. Nós Te louvamos por essa salvação tão grande, anunciada e realizada por Ti, Senhor. Pedimos pela Alessandra que o Senhor fortaleça, abençoe e que ela possa prosseguir nos Teus caminhos santos para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa ela, seus familiares, os seus passos, Senhor Deus, por onde ela for e estiver, que ela sempre se recorde deste momento em que entrega a sua vida a Ti, Senhor. Tenha misericórdia dela, abençoa e esclarece-lhe a mente. Em nome de Jesus, porque oramos agradecidos. Amém.